Queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição de número 6, tem como tema graça e cura. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, aos teus pés, te pedindo, Senhor, que tu continue cuidando de nós, Senhor, que tu esteja com aquele povo no Rio Grande do Sul, Senhor, que tanto está sofrendo, Deus. Tem misericórdia, Senhor, deles, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Toma, Deus, nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Te pedimos, Senhor, de uma maneira mais especial, Deus, que tu fale aos nossos corações aquilo que tu queres que entendamos, Deus, desse estudo, Senhor, dessa lição, para que possamos fazer cada vez mais a tua vontade em nossas vidas. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém. Bom, conforme eu falei, a lição de hoje ela fala sobre graça e cura. O primeiro tópico da lição fala sobre a mulher adúltera. Enquanto Jesus estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, alguns escribas e fariseus levaram até ele uma mulher adúltera e perguntaram se ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. Eles se referiam ao versículo de Deuteronômio 22, que diz: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou e a mulher. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. Ou seja, a lei de Moisés, lida aqui em Deuteronômio, fala que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser mortos. Mas quando os líderes levaram este caso a Jesus, na verdade eles não estavam querendo a solução para esse caso, porque na verdade eles sabiam o que eles deveriam fazer. O que eles queriam era testar Jesus e colocá-lo numa situação que o incriminasse. Por quê? Porque se ele autorizasse o apedrejamento, ele estaria indo contra a lei de Roma, que naquele momento era quem ordenava, quem poderia ordenar ou não uma pena capital, ou seja, a pena de morte. Então, se Jesus falasse assim, para apedrejar a mulher, ele teria um problema com Roma, porque caberia a Roma esta decisão. E quando a gente lê João 18:31, a gente vê que um pouco antes de matarem, de crucificarem Jesus, eles o levam até Pôncio Pilatos. Bom, por que eles o levam até Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos, que era o governador, é que deveria dizer se era para matar ou não. E aí, quando eles levam ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, eles queriam se isentar, eles queriam colocar a culpa e dizer que foi Pilatos que quis matar. E aí Pilatos até responde a eles: levai-o vós e julgai-o segundo as vossas leis. E eles responderam: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, eles já sabiam que eles não tinham o poder de decisão no que tange a pena capital, a matar ou deixar de matar alguém por conta de um crime ou de um pecado. O que eles queriam mesmo era apenas contradizer Jesus, fazer com que Jesus errasse em algum detalhe. E por outro lado, se ele desautorizasse o apedrejamento, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, que, como nós acabamos de ler, mandava apedrejar tanto a mulher quanto o homem. Ou seja, Jesus, se dissesse que era para apedrejar, estaria indo contra Roma, e se dissesse que era para não apedrejar, estaria indo contra a lei de Moisés. Então, e de qualquer maneira, qualquer coisa que teoricamente ele pudesse responder, ele estaria errado. Mas eles não estavam
cientes que estavam falando com o próprio Deus, que sabia exatamente o que ia no coração de cada um deles. A intenção deles era matar Jesus. Isso até na lição passada, em João 7, estava escrito que Jesus, ele, depois de andar na Galileia, ele não queria mais andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Bom, aí quando estes homens, esses líderes, levaram a mulher a Jesus, a resposta dele foi surpreendente. Ele falou aos homens: atire a primeira pedra quem não tem pecados. E todos ficaram sem ação, eles não esperavam isso. Então, Jesus não respondeu nem para apedrejar, nem para deixar de apedrejar. Ele mandou que quem não tivesse pecado tirasse a primeira pedra. E nós podemos ver que, na verdade, isso já era a revelação da graça do Pai através do Filho, Jesus. Note que Jesus, ele não ignorou os pecados da mulher. Ele a perdoou por conta da sua infinita graça. Tanto ele não ignorou os pecados, ele fala, vai e não peque mais, né? Não te condeno. Então ele estava dizendo que não estava condenando para não pecar mais, ou seja, ela estava pecando para parar de pecar. A gente começou a falar agora sobre a infinita graça de Deus. Eu separei 2 versículos que estão fora dos 2 capítulos que são a base para a nossa lição, que é João 8 e João 9, mas mesmo assim esses 2 versículos que eu vou ler, eles falam da graça. Eu achei importante falar um pouquinho mais sobre a graça de Deus. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, assim como esta mulher citada aqui, né, que nós acabamos de falar, ela estava morta nas transgressões dela, e a graça do Senhor a salvou. E aí, esse versículo de Efésios fala que sem Cristo estamos mortos em nossas transgressões. Então, Cristo veio nos vivificar, nos dar vida eterna. O segundo versículo que eu separei é 2 Coríntios 12:9, que nos diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, vemos aqui mais uma vez, né, a graça de Cristo, né, nos tornando forte, mesmo quando nós somos fracos. Na nossa fraqueza, a graça do Senhor nos fortalece. Ai de nós, né, sem a graça do Senhor. Bom, quanto à mulher adúltera, é interessante notar que em uma outra passagem bíblica no Antigo Testamento é utilizada uma metáfora numa comparação entre alguém que é adúltero de uma forma física, né, uma forma humana, e alguém que adultera espiritualmente falando. Esta última condição, o adultério espiritual, ocorre quando há uma desobediência ao Senhor e uma adoração a outros deuses. Podemos ler isso nos versículos a seguir, quando o Senhor se refere a Jerusalém como adúltera. Leiamos. Ezequiel 16:15. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Como se já não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Você também se prostituiu
com os filhos do Egito e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Por causa de todos os teus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você entregou a esses ídolos, entregar-te-ei nas suas mãos. Transtornarão os teus altos lugares e tomarão as tuas joias de enfeite e te deixarão nua e descoberta. E queimarão as tuas casas a fogo e executarão juízos contra ti. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Então observa que o Senhor, aqui na Ezequiel 16:15, né, é dito que o Senhor, ele compara o adultério de Jerusalém, do seu povo, com uma mulher prostituta. Quando ele fala que você se prostituiu ele fala, na verdade, que Jerusalém estava se prostituindo com os deuses de outras nações, né? Ele fala que se prostituiu com o Egito, se prostituiu com os filhos da Síria, ou seja, ele estava adorando a outros deuses. Então, aí um paralelo entre adorar a outros deuses e ser infiel. Bom, continuando. O segundo tópico da nossa revista tem como tema a missão de Jesus. Leiamos João 8, a partir do versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Quando é dito que Jesus é a luz do mundo, é porque ele é o único caminho para Deus. Jesus, sendo luz, nos mostra o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Ao andarmos em Cristo, sentimos seu perdão, assim como aquela mulher adúltera da qual acabamos de falar. Então, Jesus é a luz do mundo. Em seguida, Jesus fala sobre liberdade. Mas não é esse tipo de liberdade que o mundo proclama, onde, em nome da falsa felicidade, cada um pode fazer o que bem entende, tudo pode ser feito. Mas não é sobre esse tipo de liberdade que estamos falando. Jesus, quando fala de liberdade, ele se refere a ser espiritualmente livre, ou seja, não estar mais sob o jugo do pecado, sob a escravidão do pecado que nos amarra. Então, a liberdade significa nos libertar do pecado. Ou seja, para que deixemos de ser servo do pecado e passamos a ser filhos de Deus. E quando Jesus fala aqui de liberdade, aqueles líderes, eles estavam pensando que Jesus falava só sobre a liberdade física. E eles até falaram: mas nós somos livres, nós podemos ir para lá ou para cá, ir e voltar. E não era sobre essa liberdade física que o Senhor se referia, que Jesus falava. Depois, a revista trata sobre o tema escravo e filho. Jesus faz uma diferença entre ser escravo e ser filho. O escravo, ele é propriedade do patrão, que pode mandá-lo embora sem qualquer direito. Mas o filho sempre será filho e recebido a qualquer momento. Jesus mostra a eles que esta liberdade é porque somos filhos e não escravos. Inclusive, muitas pessoas no mundo, elas acham que o cristão, ele não pode fazer nada, que ele é escravo da religião, quando na verdade somos verdadeiramente livres. Temos primeiro o direito de escolher
seguir ou não a Jesus, e uma vez escolhendo seguir a Jesus, o amor de Deus ele nos constrange de tal maneira que a gente tem vontade de se santificar a cada dia. E aquilo que a gente fazia de errado ontem, outrora era errado, a gente fazia sem nos incomodar, hoje aquilo já incomoda os nossos corações e a gente não tem mais o desejo de participar das coisas do mundo. Mas somos livres para decidir isso. O versículo de João, capítulo 8, versículo 51, Jesus faz a seguinte declaração que deixa os líderes perdidos. Ele fala: em verdade vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá morte. Eles disseram que Jesus tinha demônio. Só que Jesus estava falando de morte espiritual. Jesus não falava da morte física. Esses líderes falaram assim, mas claro que não, isso está errado, porque todos os patriarcas, eles seguiram a Deus e eles morreram. E aí Jesus, continuando o seu discurso, menciona sobre Abraão, que era aquele sobre o qual aquele povo estava falando naquele momento. Leiamos João 8:56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. E todos perguntaram como Jesus poderia ter estado com Abraão se Abraão já havia morrido há muitos anos. E mais ainda, Jesus era muito novo, não podia ter, aos olhos daqueles homens, convivido com Abraão. E só que no versículo 58, Jesus continua falando e fala: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus declara que antes que Abraão existisse, ele já era o próprio Deus. Então, ele estava antes de Abraão. Abraão foi depois de Cristo. E eles ficaram tão irados que eles pegaram pedras para matar Jesus. Mas Jesus foi embora sem ninguém ver. O próximo tópico da lição fala sobre a cura de um cego de nascença. Leiamos João 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como um mendigo perguntaram: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e eu estou vendo. Observe que este homem, ele era cego para que se manifestasse nesse momento o poder de Deus. E outra coisa, ele precisou primeiro crer. Observe que o Senhor fala para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele podia simplesmente falar assim: eu não vou não, para que eu vou sair daqui para ir lá me lavar no tanque? Não vou. Mas ele, por algum motivo, pela fé, ele falou assim: vou lá no tanque me lavar. Este acontecimento que nós acabamos de ler, a cura deste cego de nascença, ele nos traz muita coisa, muita aprendizagem. Primeiro, o homem inicialmente era cego fisicamente e espiritualmente. Ele se curou de ambas cegueiras. Seus pais, eles
souberam, eles perceberam, eles viram que Jesus havia curado ele, havia curado o homem. Mas eles tinham medo de falar para não serem expulsos da sinagoga e, consequentemente, também socialmente excluídos. De acordo com o versículo 8, que nós lemos ainda agora, este homem era mendigo e pedia esmolas. Ou seja, a família era pobre e dependia do favor dos outros. Então, eles tiveram medo de ir contra o que todos estavam ordenando, dizer, não, foi Jesus sim, ele curou, e depois eles ficaram excluídos. E aí, excluídos, talvez eles não conseguissem nem comer mais. Estes líderes, eles eram tão legalistas, eles eram tão religiosos, que diante de uma cura tão milagrosa como esta, eles só conseguiram ver, eles só se importaram com o fato de Jesus ter feito esse milagre no sábado. Interessante observar que no versículo 9, 26, esses líderes perguntam ao homem, o que ele fez a você e como ele lhe abriu os olhos? Quer dizer, estes líderes, eles sabiam que Jesus tinha feito um milagre, tanto que eles perguntaram, o que ele fez a você? E como que ele fez? Então, estes homens, eles sabiam do milagre, eles presenciaram o milagre, eles sabiam quem tinha feito o milagre, mas ao invés de olhar para tudo isso, o que é que eles olharam? É dia de sábado. Dia de sábado, segundo a lei de Moisés, não é para fazer nada. E isso nos chama a atenção para um detalhe. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos estar atentos para não sermos apenas religiosos, ou seja, ao invés de sermos adoradores, nos tornarmos religiosos. Muitas vezes, nós, crentes, deixamos até de perceber o agir do Espírito Santo num determinado culto, numa programação na qual estamos participando, porque estamos preocupados com detalhes como olhar a qualidade do som, saber se o ar-condicionado está funcionando, ver se a roupa do irmãozinho que está sentado na frente é bonita, ver se quem está orando está utilizando corretamente as regras gramaticais, se utiliza palavras rebuscadas ou não. Enfim, estamos muitas vezes preocupados com o irmãozinho que mexeu no celular ou tantas outras coisas que são ínfimas diante do poder do Senhor. Então nós precisamos estar atentos para isso, para que olhemos verdadeiramente para aquilo que precisamos olhar, que é para o Senhor. Então, precisamos estar na igreja adorando ao Senhor. Tão somente isto. Bom, aquele homem, apesar dele ter sido expulso, conforme nós lemos, que ele foi expulso porque ele disse que tinha sido Jesus e os líderes ficaram bem zangados e o expulsaram. Apesar de ser expulso, ser mal visto pelos líderes, ele não temeu, ele confessou publicamente. Olha o que é dito em João 9,32. Este homem falando, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles lhe disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e, ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele lhe afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. Ou seja, mesmo sendo um homem, no sentido humano falando, sem recursos financeiros, um homem pobre, mesmo tendo sido cego durante toda a sua vida, o que provavelmente fez com que ele não soubesse ler, né? Que se hoje em dia já é difícil um cego conseguir aprender a ler, imagina naquela época que poucos detinham o saber, poucos conheciam, poucos conseguiam ler. Imagina um homem que era cego
e ficava mendigando na porta do templo. Então, provavelmente este homem, além de pobre, ele não tinha instrução no sentido que hoje nós utilizamos, né? Ele não era de uma família importante, enfim, ele, aos olhos do homem, não tinha valor, mas aos olhos de Deus, ele era com muito valor mesmo. E este homem, mesmo não tendo nada fisicamente falando, ele recebeu o maior presente que alguém pode ter, que é receber Jesus em seu coração. Ele obteve a salvação, né? A palavra de Deus fala que ele creu em Jesus e o adorou. Bom, conclusão. A graça de Cristo, ela traz cura para a nossa vida. Jesus, que é a luz do mundo, ele nos ajuda a enxergar o caminho que devemos seguir. Ele faz com que a gente decida entre o bem e o mal. A misericórdia, a infinita graça de Deus faz com que possamos viver, porque ai de nós sem as misericórdias do Senhor, né? Não seríamos nada. Então, esta lição, ela nos alerta para esses pontos que sem a graça, né? Sem a graça não somos nada, e a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus nos basta. E também fala que Jesus é a luz do mundo, e a luz, ao clarear, nos faz ver a realidade, a verdade. Dentro de um ambiente completamente escuro, muitas vezes vamos olhar para alguma coisa e não vamos enxergá-la da maneira correta. E ao acender a luz daquele cômodo, vamos conseguir identificar o que realmente tem ali. E trazendo isso para o lado espiritual, né, Jesus faz com que saiamos da escuridão do pecado e possamos ir para a luz e receber a vida eterna, que só em Jesus podemos ter. Bom, a revista faz essa conclusão e antes de encerrarmos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Paizinho querido, muito obrigada pela Tua palavra, Deus, aos nossos corações, Jesus. Muito obrigada por nos dar entendimento daquilo que verdadeiramente devemos fazer e o que não devemos fazer. Deus, te clamamos, Senhor, por misericórdia por aquele povo lá no Rio Grande do Sul que sofre, Senhor, com aquela enchente, Deus. Toma aquelas famílias enlutadas que perderam, Deus, seus entes queridos. Toma aqueles desabrigados, Senhor. Toma, Senhor, aqueles sem esperança. Senhor, toma aqueles corações, Deus. Dai ânimo, dai força, Senhor. Toma todos aqueles que foram para lá para ajudar, Senhor. Aqueles que se propuseram a trabalhar para ser bênção na vida de outro. Dai a eles, Senhor, por favor, força, disposição, protege eles, Deus, para que nenhum mal sobrevenha a eles, Senhor, porque eles estão ali de uma maneira voluntária. Muitos ali são cristãos, estão querendo ajudar ao outro para fazer aquilo que a Tua Santa Palavra nos diz, né? Que é amar ao próximo. Jesus, tem misericórdia de todos nós. Toca, Senhor, os corações de todos os outros, Pai, de todos os outros estados, Senhor, do nosso país, para que todos possam, da melhor maneira possível, contribuir para poder diminuir, Senhor, aquela dificuldade que aquele povo enfrenta, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tantas maravilhas que Tu tem feito. Te pedimos, Deus, que Tu receba este culto que vamos prestar a Ti, Senhor, daqui a pouco, porque só Tu, Senhor, é digno de honra e do nosso louvor. Obrigada, Jesus. Amém.